o que que viraliza? Ai, um empresário contra 30 CLTs, personal contra 30 gordos. Separação. E é isso que o sistema quer que você acredite, que existe essa divisão. Sai do fla-flu, de nós e eles, de esquerda, de direita, de pretos contra brancos, de mulheres contra homens, de pobre contra rico. Não! Você não vai ascensionar consciencialmente se você continuar achando que existe nós e eles. Então todas essas coisas que polarizam o mundo está polarizado, né? Você tem que sair da polarização. Tudo que você acredita que você é melhor que os outros, ou que você está mais certo que os outros estão errados. Todo esse tipo de conteúdo de separatista, de divisão, vai te afastar do seu ser. O que que é um ser, para você ter noção? O ser é união, o ser é amor, o ser é alegria. Se você está sentindo ódio, isolamento, se você está sentindo aquela coisa de nós e eles, como se tivesse uma separação, você está distante do seu ser. Você está num estado de mal-estar. O sistema, ele não só quer que você acredite, ele gera cisão. Ele faz com que seja mesmo, o sistema ele faz com que os pretos sejam tratados diferente, para que a gente acredite que é diferente, mas não é. Isso tudo são ferramentas de manipulação. Não que não existam diferenças, mas as diferenças elas não estão nas coisas que a Matrix quer que você acredite. A diferença não está entre um homem e uma mulher. Não está em biologia, não está na cor. A diferença está na estrutura. É o sistema que cria a diferença. Não é a diferença que existe naturalmente. Por quê? Porque se a gente for até num nível de yin e yang, de feminino, sagrado e sagrado masculino, a gente vai ver que essas energias são complementares. Elas são diferentes, mas elas são complementares. E o foco não está em como elas são diferentes, está em como elas se complementam. Então não tem melhor nem pior. Essas diferenças, elas geram uma unidade. Ou seja, até o que você pode usar, o que eles usam, né, o sistema usa. E quando eu falo sistema, vocês têm que entender que eu não estou falando que é algo fora da gente. Eu tô no sistema, você também tá, a gente tá vivendo na Matrix. Só que se você parar de reproduzir as coisas e começar a questionar as coisas, você muda, tem uma alteração frequencial. Os preconceitos, eles são uma programação da Matrix na gente. Uma coisa até que foi meio tabu, né, que um amigo meu me falou, a gente não tem que focar na diversidade, a gente tem que focar na unidade. A gente não tem que ficar dando foco como a gente é diferente, porque isso é uma forma de separação. E de novo, quando eu digo isso, eu não tô falando que a gente não tem que ter direitos iguais para as pessoas, tá? Isso é uma coisa básica. Quando eu digo isso, é óbvio que eu não tô falando que tem que ter retrocesso na nossa experiência na Terra. Não é sobre isso. Eu tô falando justamente para não ter segregação. Uma metáfora que eu gostei muito, que ela finalmente fez sentido na minha cabeça. Você já deve ter visto aquela tirinha que são 3 pessoas vendo um jogo de, sei lá, de beisebol, um negócio assim. Aí tem uma cerca, tipo, delimitando a área. A pessoa mais alta, ela vê, a pessoa mais baixa não vê nada. Aí a gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar uns caixotes. Aí a pessoa que é a média, ela vai ter um caixote. A pessoa que é baixinha, ela vai ter 2 caixotes. Pronto, agora todo mundo assiste, né, o que tá do outro lado. O jeito certo é, não existe a cerca. A gente tá falando num lugar em que todo mundo consegue ver, porque não existe essa limitação. Acesso à cultura, a lazer, a qualidade de vida, bons salários, a estudo, isso é básico. Isso não devia estar condicionado a um gênero, a uma cor, nada disso. Quando a gente pensa em unidade, a gente está saudando as nossas diferenças e de boa com isso, mas focados no que é que a gente tem igual. Porque se a gente só fica focado no que a gente é diferente, isso fica parecendo que tem nós e eles, fica parecendo que eu não entendo você. Tipo, ai, mulheres, ai, os homens, nunca vão entender as mulheres. Isso é separação. É porque você não tá querendo ver, entende? Isso é uma manipulação. A gente é diferente. Show de bola. Foda-se. É entender que você não é diferente do outro por conta de uma coisa tão pequena. Não é por causa do seu sexo, não é por causa da sua cor, não é por causa da sua etnia, não é por causa da forma como você come, não é porque você treina e o outro não treina. Não é isso que faz vocês diferentes. Você é diferente porque você existe. O seu ser é único. Aquilo, a sua essência divina é única. Ou seja, quando a gente fica, ai, porque homens são diferentes de mulheres, porque pretos são diferentes de branco, quando a gente fica pensando na coisa mais superficial que tem pra gente achar que a gente é diferente. Meu filho, se você pegar 2 mulheres, elas não são iguais.
Ah, mas elas vão ter mais coisas em comum do que com um homem. Mentira! Às vezes vai ter uma mulher que ela tem mais em comum com um cara do que com outra mulher. Somos ser criaturas únicas, não dá pra você ficar achando que se você ficar generalizando, você vai chegar a alguma conclusão decente ou saudável. E aí, de novo, eu não tô falando que a gente não tem que olhar para o que tá de, entre aspas, de errado, mas a gente não tem que ficar brigando com o que tá errado no mundo. A gente não tem que ir pra essa movimentação em que a gente olha para aquilo e tipo: "Ai, nossa, tá errado isso no mundo. O mundo tá doente", e ficar guerreando e tipo: "Ai, a gente tem que ser contra o racismo". Não é isso. Se você internamente parar de gerar segregação dentro de você e começar a tratar você e todos os outros como irmãos, como somos a mesma coisa, somos Deus, acabou. Você não precisa ir contra o racismo, é só você não ser racista. E quando eu digo isso, eu não tô falando que você não tem que defender os outros no sentido de, se você vê alguma injustiça, você não tem que ir lá e se posicionar. Entende o que eu tô falando? Não tô falando pra você guerrear, mas se você vê alguma coisa errada, você vai agir de acordo com aquilo que você acredita, mais uma vez. E se você vai agir de acordo com aquilo que você acredita, às vezes vai ser você impedir uma violência. Quando eu digo isso, eu não tô falando que você tem que fingir que nada tá acontecendo, entende? É o como você faz isso. Exemplo, não sei se você viu um caso de uma moça que estava sofrendo assédio num trem ou num metrô, um negócio assim, e ela tá falando: "Sai daqui, tipo, sai de perto de mim e tal", e o cara não estava saindo. O que que os outros caras fizeram? Eles pegaram e caíram lá na porrada com o cara? Não, eles simplesmente tava a moça aqui sentada, tava o cara fazendo aquela atitude ignorante, né, de profunda ignorância de assédio. Os caras só fizeram assim, ó. Aí veio vários caras e ficaram aqui, ó, fazendo uma filinha. Então, o cara que estava tendo a conduta errada, ele foi indo pra lá, foi se afastando. Eles não caíram na mão com o cara, eles simplesmente se posicionaram. Isso aqui eu não tô fazendo não tô fazendo um símbolo da da resistência não. Tô só segurando aqui, tá, tipo, a simulação de tô segurando aqui no ferrinho do metrô, tá. Eles não estavam guerreando com o cara, eles estavam fazendo o que eles achavam certo. Entende o que eu tô falando? Então, você não tem que gritar de volta. Você não tem que levantar arma de volta contra. Faça aquilo que é natural para o seu ser. O seu ser, ele vai estar sempre próximo daquilo que te gera bem-estar. O seu ser é harmonia, união, amor, alegria. Se você vai e confronta alguém, você entra num estado de guerra, de nós e eles, de divisão, de separação, de raiva, de ódio. Isso não é o seu ser. Mas se você simplesmente faz a coisa certa, vamos dizer assim, que você vê como certa, só simplesmente se posicionando. Quando alguém está se afogando, você pode brigar com o mar, ou você pode ajudar a pessoa a sair da água. Tá entendendo o que eu tô falando? Por que seria diferente com as pessoas? Porque você acha que você tem que combater e pare de cair na manipulação da Matrix. Que existe nós e eles. Eles querem que você pense assim. Pensa sempre, quem tá lucrando com isso? Quem tá lucrando com essa guerra? Se você é inocente a ponto de ainda acreditar que existe qualquer motivo viável para existir uma guerra que não seja lucro, você ainda é muito inocente. As pessoas inventam guerra para vender arma, para explorar o solo dos outros países para pegar petróleo e outras coisas. Não existe essa coisa de ter um motivo para ter guerra. Ai, a gente tem que combater o comunismo, porque o comunismo, ele vai destruir o mundo. Não é isso, nunca foi sobre isso. E continua não sendo sobre isso. Vocês continuam caindo nessa porra de televisão, de jornal, de manipulação de meio de comunicação. Para de entrar nesse teatrinho de todos os homens estão errados, todas as mulheres estão erradas, porque pretos, porque brancos, porque tem privilégio. Não é que não tenha, mas isso é a Matrix que constrói, não é uma coisa natural. Se você parar de reforçar isso na Matrix, isso acaba. Os mundos evoluídos, eles não existe isso. É todo mundo muito diferente entre si. Viado, é muito diferente. Pega qualquer Star Wars da vida que você vai ver. Aqui a gente fica, nossa, porque tem um pouquinho mais de melanina, Amor, as pessoas literalmente têm cabeça de formiga.
As pessoas gostam muito de botar estelar, tipo, estelar leão, tigre, boladão, pá. Cara, tem estelar panda, sacou? Tipo, formiga, louvo a Deus. Tudo que existe, sacou? Vai ver um Star Wars pra você ver se é todo mundo humaninho, bonitinho. Não é. Se a gente fica brigando entre si por causa de uma coisa tão pequena quanto uma genitália, uma corzinha da pele, uma comidinha diferente que a gente come. Aí, e ali o outro é vegano. Ai, meu Deus. Tudo é motivo pra você achar que você é melhor ou pior que o outro. Então, assim, desprogramar esse lodo que colocaram em você. E aí é uma coisa tão, assim, estrutural que você vai ver aquela frase, né, de o sonho do oprimido é seu opressor. E aí você vai ver que as pessoas elas ficam reproduzindo aquilo faz mal pra elas reproduzem. Como? Por você não ter curado aquilo internamente, você vai ficar reproduzindo aquilo fora. Aí você vai ver um monte de pessoa transfóbica, um monte de pessoa homossexual homofóbica, um monte de mulher machista. Se a gente parar de ficar fazendo essa separação mental, isso vai se desfazendo. Só quer fazer o deverzinho de casa. E como é que faz o deverzinho de casa? Olha pra dentro. Onde tem separação interna? O que você rejeita dentro de você? Dentro? Qual é a parte de mim que eu rejeito? Onde você está rejeitando o feminino dentro de você? Todo mundo no mundo foi educado para rejeitar o feminino interno. Porque tudo é coisa de mulherzinha. Sacou? Porque qualquer coisa que um cara fizer, ele é gay. Então, assim, e aí nem é só os homens, as mulheres também. Então todo mundo aprendeu a rejeitar o feminino interno. Se você está tendo muitos comportamentos que poderiam ser considerados machistas, olha pra dentro. Onde você está rejeitando o feminino dentro de você? Se você está tendo comportamentos que poderiam ser considerados, de certa forma, racistas, ou a nível de etnia, o que você está rejeitando nas suas origens? Quais as diferenças internas que você acha que são alguma coisa ruim? Que você acreditou, você comprou o discurso da matriz como se aquilo fosse ruim sobre você. E aquilo é só uma característica sua. Vamos lá. As nossas sombras, elas não devem ser reprimidas, elas devem ser integradas. Aquilo que você acredita que é ruim é só um aspecto de algo bom sobre você. Vou falar mais uma vez. Aquilo que você acredita que é ruim é só um outro lado da moeda de um aspecto bom sobre você. Você pode pensar, ai, porque eu sou avarento, eu sou mesquinho, eu sou egoísta. Ou você pode viver isso na luz. Você pode viver isso no lugar de, eu sou econômico, eu sei gerir bem os meus recursos e eu me preservo a mim mesmo, né, cuidando de mim. Num relacionamento, alguém virou pra você e falou, porque você é muito grudento. Em outro relacionamento saudável, a pessoa adora isso porque ela vê isso como carinho. Você é uma pessoa que nutre a relação, que é carinhosa, que é afetuosa. Tudo é correspondência. Então é você ser o mais neutro possível sobre as suas características. Entende? Tudo é narrativa. Você pode olhar de qualquer jeito. Então, tenha crenças que te empoderam, que te fortalecem, que fazem bem pra você. Porque você pode olhar tudo de qualquer forma. Entende? E comece a ter mais pensamentos positivos sobre você. Reforçar coisas boas. Quando você perceber que você tá com narrativas, né, conversinhas, criando historinhas na sua mente que fazem mal pra você, que te levam pro mal-estar, muda. Muda o foco da sua mente. Quando você percebe, você troca o pensamento. Troca o pensamento. Porque assim, tipo, exemplo, sei lá. Pensamento que eu tinha antes quando eu comecei a treinar. Nossa, mas eu tô muito frango. Tô muito esquelético ainda, sou muito fraco ainda. Eita, percebi que eu tô tendo esse pensamento. Porra, mas olha onde eu tô agora. Pô, ontem tava pior, já tô melhor. Pô, agora eu tô ficando mais forte. Ainda não tô onde eu quero chegar, mas, pô, tô muito mais perto do que eu tava antes. Tudo é narrativa. Troca a conversa que você está tendo internamente. Quanto mais você pensa coisas boas, mais você acredita em coisas boas. E essas coisas que você vai acreditando que são boas, vão desdobrando a sua vida de outra forma. Tem um vídeo que fala mais sobre esse desdobramento da realidade. Vou deixar no card ou aqui na descrição. Depois confere. E aproveita também para se inscrever para não perder esses vídeos. E eu vou te passar um deverzinho de casa que é assista Rei Leão 2. Se você aprender o que tem ali em Rei Leão 2, que é o com a Kiara, que é a filha do Simba, você nunca mais vai entrar nesse fla-flu.
Desenho de criança, né? De criança. Esse lugar de união, de aceitação interna, de entender onde você está se rejeitando e equilibrar isso, faz você se alinhar com o seu ser, entrar em fluxo com a vida e viver a alegria genuína que você merece. Se você quer ajuda com isso, toca no link aí embaixo para conhecer mais sobre os meus atendimentos. E isso é autolealdade.